Olá, sejam muito bem-vindos ao Estudo em Casa. O meu nome é Diana e hoje vamos estar novamente juntos para mais um bloco de português. Preparados? Bem dispostos e com muita vontade de aprender? Então vamos lá começar. E começamos por onde? Pelo sítio do costume, claro, pela apresentação do nosso plano, para ficarmos a saber tudo aquilo que vamos aprender e trabalhar ao longo do bloco. Hoje, o título do nosso bloco é Sinónimos e Antónimos e Consciência Fonológica. Bem, o que será isto dos sinónimos e antónimos? É muito simples. Sinónimos são palavras que têm o mesmo significado. Antónimos é precisamente o contrário. São palavras que têm significados opostos. Consciência fonológica, vocês já sabem, já estão habituados a este termo. São tarefas que implicam uma noção do som das letras. Para isto, hoje vamos fazer a leitura e a compreensão de um excerto da obra A Manta, da autora Isabel Minhoz Martins. Vamos falar, como eu já disse, de sinónimos e antónimos. E, finalmente, vamos realizar tarefas de consciência fonológica. Para os mais crescidos que nos acompanham ao longo dos blocos, deixo a informação de que as aprendizagens essenciais constantes no bloco de hoje dizem respeito aos domínios da oralidade, da leitura, da iniciação à educação literária e ainda à gramática. E o material necessário? Vocês já são capazes de me dizer. Já têm o material preparado e organizado? E de que é que precisamos? Digam lá. Um lápis de carvão muito bem afiadinho, prontinho para trabalhar, para escrever, que é a sua função. Precisamos também de uma borracha para, se for necessário, corrigirmos, melhorarmos alguma coisa. Um afia, para a eventualidade do nosso lápis ficar muito cansado, com o bico muito redondinho ou até de se partir. E, finalmente, claro, uma folha ou um caderno para fazerem os vossos registros. Então vamos lá. Como eu disse, hoje vamos fazer a leitura e a compreensão da obra A Manta, que não vamos conhecer a obra toda, mas vocês já sabem que podem adquiri-la ou requisitá-la numa biblioteca. Esta obra foi escrita por Isabel Minhoz Martins e foi ilustrada por Yara Kono. Quem ilustra? O que é que faz? Faz as ilustrações, faz os desenhos da obra. E fica então ainda a informação de que esta obra pertence à editora, ou foi publicada pela editora Planeta Tangerina. E temos então aqui na imagem a capa desta obra, que se chama como? A Manta. E vamos então conhecer um bocadinho melhor a autora, ou seja, quem escreveu esta história, quem escreveu esta obra. Vamos lá ver. A autora, então, nasceu em Lisboa, a capital de Portugal, em 1974. Estudou na Faculdade de Belas Artes, em Lisboa também. Quer dizer que nasceu e estudou na mesma cidade. Trabalhou como criativa na área da comunicação para crianças e, mais tarde, com um grupo de amigos, fundou a editora Planeta Tangerina. Ou seja, a autora é fundadora da própria editora. Quer dizer que foi ela, juntamente com outros amigos, que criou esta editora. Alguns dos livros que escreveu foram distinguidos, quer dizer assim, destacados, por prémios ou instituições ligadas ao livro para a infância. Quer dizer, então, que esta autora tem um grande trabalho no que respeita à literatura infantil, aos livros e às histórias para crianças. E, atenção, porque muitos dos seus livros estão publicados noutros países, como, por exemplo, França, Brasil, Coreia, Reino Unido, Itália, Espanha e Holanda. Reparem que tem livros publicados quer em países da Europa, quer em países que pertencem a outros continentes. Claro que são livros publicados noutros países, precisam também de ser traduzidos para aquela língua, para que toda a gente que é original desse país possa lê-los. Vamos então conhecer um bocadinho desta obra.
trago apenas aqui um excerto e quero que ouçam com muita atenção. Combinado? Então vamos lá. A minha avó dormia numa cama enorme. Apesar de ser uma mulher pequenina e muito magra, apesar de ter ficado viúva há muitos anos e de dormir muitas vezes sozinha, a cama da minha avó era realmente grande. Uma vez experimentámos e nela cabiam 4 raparigas, 3 rapazes, 2 gatos gordíssimos e o cão mais ou menos pequeno. Coubemos todos sem esforço, à larga mesmo. A minha avó também lá estava e diz que dormiu como uma santa. Pois então, este excerto de que é que nos fala? Fala-nos de alguém, é verdade, mas também nos fala de qualquer coisa. Fala de quê? Da cama da avó. Então vamos lá conhecer melhor a cama da avó. Vou ler este excerto e peço-vos que ouçam com atenção. A minha avó dormia numa cama enorme. Apesar de ser uma mulher pequenina e muito magra, apesar de ter ficado viúva há muitos anos, sabem o que é ficar viúvo? Alguém fica viúvo quando o seu marido ou a sua mulher morre. Diz-se que a pessoa ficou viúva. E foi isso que aconteceu a esta avó. Perdeu o seu marido, o marido morreu, faleceu e, portanto, a avó ficou viúva. Mas, apesar de ter ficado viúva há muitos anos e de dormir muitas vezes sozinha, a cama da minha avó era realmente grande. Então, vamos lá ver e analisar algumas informações que este excerto nos dá. A minha avó dormia numa cama. Como é que era a cama? Era enorme. Mas diz também que, apesar de ser uma mulher pequenina e muito magra, apesar de ter ficado viúva e dormir sozinha muitas vezes, a cama da minha avó era realmente grande. Então o que é que sabemos da avó? Apesar de ser uma mulher que pequenina, cá está, e muito magra. E se em vez de magra a avó fosse o quê? Fosse gorda. Será que também cabia toda a gente na cama? Reparem aqui que gorda e magra são palavras com significados opostos. Quer dizer que são antónimos. Pois é. E no final desta frase diz-nos novamente: a cama da minha avó era realmente grande. Aqui está a palavra grande. Quando queremos dizer que uma coisa é muito, muito grande, podemos dizer que é o quê? Enorme. E por isso temos aqui também essa palavra, cá em cima, a palavra enorme, que no fundo significa algo que é muito, muito grande. Sabemos então que a cama era grande ou pequena? Grande. E a avó? A avó era pequenina e magra. E vejam bem, nesta ilustração que aqui temos, a avó aqui a dormir e muitas crianças a dormir também naquela cama, mas não são só crianças, não é verdade? Nós ouvimos na história. Também há animais que aproveitam aquela cama para descansar. Cães, gatos. A verdade é que havia espaço para toda a gente naquela cama. Então respondam-me lá. Acho que agora já sabem. Acho que agora vai ser muito fácil. Como era a cama da avó? A cama da avó era pequena. A cama da avó era enorme. Como é que era a cama da avó? A cama da avó era estreita. Sabe o que é uma coisa estreita? É assim uma coisa mais fininha. Neste caso da cama também mais pequenina. Não é daquelas camas grandonas. É se calhar como as vossas
nossas camas, que são mais pequeninas, que à partida são camas apenas para uma pessoa. Então digam-me lá, como era a cama da avó? Era enorme! E aparece então aqui mais uma vez a ilustração da cama da avó. Tão grande que era capaz de ser suficiente para dormir lá muita gente e animais. É verdade. E de acordo com o texto, a avó era uma mulher. Como é que era a avó desta história? Vamos lá ver as opções. Será que era muito magra? Será que era muito gorda? Será que era pequenina? Atenção, pode haver mais do que uma opção correta. Vamos lá pensar como era a avó. Até podem olhar para a imagem se quiserem. Em primeiro lugar, temos a opção muito magra. Em segundo lugar, temos a opção muito gorda. E em terceiro lugar, temos a opção pequenina. Como é que então fazemos? Dizemos que a avó era muito magra e pequenina. Vamos então formar uma frase com estas duas opções, pode ser? Vamos lá ver. A avó era uma mulher pequenina e muito magra. Vou agora pedir-te para me ajudares a fazer a correspondência de acordo com as imagens. Reparem que a primeira imagem, como é que é a avó? É esta primeira imagem que aqui aparece. Como é que ela é? E embaixo também temos a avó, mas está um bocadinho diferente. Então vamos lá ver se conseguimos fazer a correspondência. A primeira frase diz: a avó era uma mulher grandinha e gorda. A segunda frase diz: a avó era uma mulher pequenina e magra. Então vamos lá pensar. Na primeira frase, esta que aqui está, a avó era uma mulher grandinha e gorda. Onde é que eu vou ligar? Claro, a avó que está representada na imagem mais abaixo. E a avó era uma mulher pequenina e magra. Será que faz sentido que eu ligue a imagem lá de cima? Faz, claro que faz todo sentido. Mas eu ainda tenho uma pergunta para vos fazer. De acordo com estas duas frases, qual é aquela que está correta e que vai ao encontro do sentido do texto? Qual é a avó que está a representar a avó do texto? Será a avó de cima, a avó da imagem de cima, a que é pequenina e magra, ou será a avó grandinha e gorda? É, muito bem, é a avó lá de cima, a avó pequenina e muito magra. Vamos então agora continuar a ouvir esta história. Já ouvimos uma parte, aliás, nós estivemos a ouvir uma parte, depois estivemos a analisar parte dessa parte que ouvimos e agora vamos continuar. Então vamos lá. Eu vou ler. Uma vez experimentámos e nela cabiam... Nela onde? Nela na cama, muito bem. Cabiam o quê? 4 raparigas, 3 rapazes, 2 gatos gordíssimos, um cão mais ou menos pequeno. Coubemos todos sem esforço, à larga mesmo. A minha avó também lá estava e diz que dormiu como uma santa. Então reparem só que só nesta cama cabiam 4 raparigas, 3 rapazes, mas cabiam também 2 gatos que eram gordíssimos. Então, e se os gatos, em vez de serem gordíssimos, fossem lingrinhas, como é que eu dizia? Diziam que eram gatos magríssimos, isso mesmo. E um cão mais ou menos pequeno. E se fosse ao contrário? Se o cão não fosse mais ou menos pequeno e fosse mais ou menos grande, isso mesmo. Acham que também cabia? Eu acho que sim, porque acho que na cama desta avó cabe toda a gente. Gente e bicharada. Mas reparem num pormenor. É que para além das raparigas, dos rapazes, dos gatos e do cão,
A avó também lá cabe e nós podemos ver isso na imagem. Sendo assim, de acordo com o texto, este que acabámos de ouvir, este pequeno excerto, vamos completar as frases. Houve palavras que saltaram do sítio e nós agora temos que as colocar no local correto. Podemos também socorrer-nos, ou seja, olhar para as imagens que nos vão ajudar a perceber. Então vamos lá. Vou começar a ler aqui. Na cama da minha avó cabiam 4... 4 o quê? Bem, o melhor é olharmos para as palavras e depois vamos olhar para as imagens. Vamos lá. A primeira palavra cá em baixo é a palavra avó. Muito bem. E a segunda palavra é uma palavra que vocês conhecem bem. É a palavra cão. A seguir temos a palavra... É mais difícil, é verdade, mas já a vimos hoje várias vezes. Diz raparigas. Raparigas. Depois temos a palavra rapazes. E finalmente temos a palavra gatos. Isso mesmo. Se olharmos para a imagem, percebemos que também que temos aqui uma avó, aqui 3 quê? Rapazes, aqui 4 quê? Raparigas, aqui temos um cão e finalmente temos também um gato, 2 gatos. Como é que eram os gatos? Gordíssimos, isso mesmo. Então vamos lá completar este texto. Na cama da avó cabiam 4 quê? Raparigas. E 3, ajudem-me lá. Rapazes. 2, qualquer coisa gordíssimos. 2 quê? 2 gatos gordíssimos e 1 cão mais ou menos pequeno. A minha, o que é que falta? Pois, falta a avó que também, coitadinha, tem direito a dormir na sua própria cama. A minha avó também lá estava e diz que dormiu como uma santa. Ajudem-me agora, por favor. Os 2 gatos eram gordíssimos. O que é que significa gordíssimos? Nós hoje já falámos sobre isto. Significa que os gatos eram muito gordos. Significa que os 2 gatos eram gordos. Vamos lá pensar. Gordíssimos. Será que quer dizer que eram gordos ou que eram muito gordos? O que é que vocês acham? Muito bem. Significa que eram muito gordos. Por isso é que usamos esta palavra. Gordíssimos. E reparem ainda que a palavra gatos, que está escrita aqui em baixo, começa com a letra G, tal como a palavra gordos e gordíssimos. E ali estão eles, muito gordos realmente na imagem. Agora, neste exercício, temos que estar com muita atenção. É um exercício que vai ser realizado em 2 fases, são 2 etapas. Em primeiro lugar, temos que ligar aqui as expressões, as palavras, às imagens corretas. Então eu vou ler para ajudar. Aqui, em primeiro lugar, o que é que temos escrito? Cama fofa. Muito bem. E em segundo lugar, temos um cão. Isso mesmo. E eu agora vou ajudar. Corajoso. Em terceiro lugar, temos... Que palavra é esta? Que nós já vimos hoje muitas vezes. Raparigas. Isso mesmo. Raparigas. Alegres. E, finalmente, temos avó simpática. Vou recapitular, ou seja, vou dizer outra vez. Cama fofa, cão corajoso, raparigas alegres e avó simpática. Então, onde é que vamos ligar a cama fofa? Ah, claro, à cama que ele está representada. E o cão corajoso, onde é que podemos ligar? Ao cão, com certeza. E as raparigas alegres? Ah, estão cá embaixo. Falta quem? A avó
simpática. E porquê que a avó era simpática? Porque não se importava nada e até gostava de partilhar a sua cama. Mas eu disse que este exercício tinha 2 fases, lembram-se? Então, agora preciso da vossa ajuda para fazer os contrários. Temos que descobrir quais são as expressões do lado direito que correspondem ao contrário das expressões que estão do outro lado. Vamos lá então. Cama fofa. Eu agora vou ler do outro lado e vocês vão me dizer qual é a expressão que tem o significado contrário. Será raparigas tristes? Será cama dura? Oi? Esperem lá. Cama fofa e cama dura são antónimos. São expressões que têm significados opostos. Fofa e dura querem dizer precisamente o contrário. Então vamos lá ligar. E agora o cão corajoso. Digam-me lá, qual é o contrário de corajoso? Vocês conhecem pessoas corajosas? Vocês são corajosos? Então qual será o contrário de ser corajoso? É ser medroso. Vamos ligar então cão corajoso a cão medroso. Terceiro lugar, temos raparigas alegres. Qual é o contrário de alegres? Qual será? É raparigas tristes. Mas e se eu vos dissesse, olhem, agora não quero um contrário. Quero que pensem numa palavra que queira dizer o mesmo que alegres. Em vez de dizer raparigas alegres, eu posso dizer raparigas. Pensem lá numa palavra que queira dizer o mesmo. Isso mesmo, eu podia dizer raparigas felizes. E felizes e tristes continuavam a ser palavras com significados opostos. Finalmente, sobra-nos a avó simpática. Mesmo sem ler, qual é o contrário de simpática? É, antipática, que não era nada ao caso da nossa avó. A nossa avó era muito, muito simpática. E por falar em avó, diz o seguinte: a minha avó também lá estava e diz que dormiu como uma santa. Que significa esta expressão? Esta que está sublinhada. Dormiu como uma santa. O que é que quer dizer? Que dormiu muito mal? Dormiu com os pés de fora da cama? Ou dormiu muito bem? O que é que será que dormiu que nem uma santa significa? O que quer dizer esta expressão? Claro que sim! Quer dizer que dormiu muito, muito bem. Dormiu de forma tranquila, boa. E está na hora, então, de irmos para as tais tarefas de que eu falei no início. As tarefas de consciência fonológica. Aquelas em que temos que estar com muita, muita atenção aos sons das letras e das palavras. Vamos lá, então. Identifica a imagem. O que está aqui representado nesta imagem, sabem? São, isso, raparigas. Quantas sílabas tem a palavra? Pensem lá, quantas sílabas tem esta palavra? Tem? Vamos lá ver. Raparigas. Quantas sílabas são? 4 sílabas. Então vamos lá. E que sílabas ficam se tirares a última sílaba? Vamos lá pensar. Dissemos raparigas. Qual é a última sílaba? É o gas. Então, quem já conhece o truque, vai fazê-lo. Quem não conhece, não se preocupe porque eu vou explicar outra vez. Quando temos que retirar uma sílaba, continuamos a dizê-la, mas dizemos para dentro. Só as outras sílabas é que dizemos em voz alta. Vamos lá experimentar? Então já sabem, na última sílaba, dizem só para dentro. Vamos lá. Rapari. Não dizemos. Outra vez. Rapari. Já está. Então já sabemos quais são as sílabas que ficam se retirarmos a última. Fica a sílaba ra, a sílaba pa e a sílaba ri. Quantas sílabas tem esta palavra? Sabem que palavra é esta? Não é um gato, quer dizer, na realidade é um gato, mas a palavra é outra. É um gatito. E quantas sílabas tem esta palavra? Gatito. Tem 3 sílabas. E vamos lá agora ver
quantos sons tem cada sílaba? Temos que pensar em cada sílaba individualmente. A primeira sílaba é a sílaba G. G. Quantos sons tem o G? Tem o som G e o som A. Então são 2 sons. E a segunda, qual é a segunda sílaba? É Ti. Quantos sons tem esta sílaba? Ti. Tem o som T e o som I. Portanto, são dois sons. E o Tu, gatito, quantos sons tem? Tem o som T e o som U. Por isso são 2 sons. Ora, cá está o G, o A e faz G. Temos o T e o I, ficamos com Ti. E temos o T e o U, ficamos com Tu. Eu sei que aqui não está escrito um U, é um O. Mas o O é o nome da letra. O som desta letra nesta palavra é U. Muita atenção a isto. Para terminar, preciso da vossa ajuda nesta tarefa. Temos aqui 3 palavras, mas já sabem o que aconteceu, não já? Já estão a adivinhar? Estão com as sílabas todas trocadas. Vamos lá olhar para a primeira imagem. O que está representado? Pois é um gato. Mas reparem que temos tu, gá. Então o que é que temos que fazer? Ordenar. Gato. E na segunda, quem é? É a avó. Mas temos vó, a. Então o que é que temos que fazer? Trocar para termos a avó. E a última imagem, o que é que tem representado? Uma cama. Mas aqui não temos cama, temos maca. Então, vamos lá organizar. Gato, avó e cama. Assim sendo, hoje analisámos a obra Amantas, estivemos a fazer aqui a leitura e a compreensão, falámos de sinónimos e antónimos, palavras com significado semelhante e oposto, e finalmente fizemos tarefas de consciência fonológica. E é assim, por hoje, o nosso blog chegou ao fim. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido muito e espero também, claro, contar convosco no próximo bloco. Eu vou aqui estar à vossa espera. Um beijinho e até lá!